abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento em mais uma série daquela que nós estamos começando, que é Personagens Bíblicos, Lições para a Sua Vida. Já falamos sobre Gideão e tiramos algumas lições da vida daquele homem, grande homem valente. E agora nós estamos falando sobre o rei Asa. Já falamos a primeira parte e agora queremos dar o prosseguimento na segunda parte sobre as atitudes deste rei de Israel. Nós falamos na primeira parte sobre as atitudes que o rei Asa tomou, que foram atitudes positivas, que Deus se agradou, e como você assistiu no primeiro vídeo, Deus se agradou tanto das reformas que ele fez dentro de Israel, das atitudes que ele tomou, e você sabe que Deus é um Deus que se move por princípios e por nossas atitudes e comprometimento que temos com Ele. Posicionamento é o que Deus quer. Isso está provado na vida deste rei de Israel. Então, o que nós falamos é que ele, em primeiro lugar, ele tomou a atitude de expulsar os sodomitas dentro de Israel. Também ele tirou todos os ídolos que seus pais fizeram, se desapegou das coisas dos pais, e nós explicamos isto, como Deus se agradou. Tirou do trono a sua mãe, chamada Maaca, porque ela fez um grande ídolo, e ele pegou aquele ídolo e desfez em pó e jogou no vale do Cedron, e tirou sua mãe do trono por causa disso. Também ele trouxe para a casa do Senhor as coisas consagradas que seu pai fez, com prata, ouro e utensílios, e isto foi bom diante do Senhor. E mandou que Judá buscasse ao Senhor e que observasse a lei e o mandamento. Por causa disso, o reino ficou quieto diante dele. Deus deu para ele quietude, Deus deu sossego por causa das atitudes que ele tomou. E nesse período que estava quieto, ele aproveitou para se fortalecer. Como você viu, estou fazendo só uma síntese daquilo que nós vimos no primeiro vídeo. Ele aproveitou para cercar as cidades de muro, fortalecendo as cidades, porque isso era defesa. Também ele colocou torres de vigilância, como nós falamos sobre vigilância, como é importante para a vida de um cristão. E também ele pôs portas e ferrolhos nos muros, para que tudo ficasse em segurança, e continuou a buscar o Senhor. E nós vemos que também por isso o inimigo se levantou contra ele, como também o inimigo se levanta contra aquele que toma posição diante de Deus. Nós sabemos disso. Zerá, o etíope, veio contra ele com um exército de 1 milhão de homens, mas Asa clamou ao Senhor. E quando ele clamou ao Senhor, Deus estava com ele por causa das reformas que ele tinha feito, e Deus tinha se agradado. Por isso, o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e de Judá, e deu despojo para eles. Quer dizer, Deus não somente deu a vitória, como também permitiu que ele tivesse a posse dos despojos daquilo que ficou da guerra. E nestes despojos constituiu ovelhas em abundância e camelos também. Agora, eu quero dar prosseguimento mais um pouco sobre isto, porque depois que aconteceu desta grande vitória que Deus deu sobre o inimigo, Asa se fortaleceu mais ainda, tomou mais atitudes, ficou feliz. Deus mandou o profeta Azarias falar com ele, como está registrado em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. A Bíblia diz assim, que uma das palavras que o profeta disse foram esta. Antes eu vou ler o versículo 2, que diz: E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor Deus de Israel e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía,
nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Mas disse assim o profeta: mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. E a Bíblia diz que quando Asa ouviu isso, estas palavras e a profecia de um profeta, filho de Obed, esforçou-se mais ainda, e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara das montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Veja bem, ele se preocupou em renovar o altar. E nós temos que nos preocupar para ver como é que está o nosso altar diante de Deus. Porque o altar é o ponto de encontro do homem com Deus. Você sabe que Abraão, nosso pai na fé, quando ele chegava em qualquer lugar, ele tomava 3 atitudes. A primeira, quando ele se estabelecia, ele cavava um poço. Por quê? Porque sem água ninguém pode viver. Mas em segundo lugar, ele construía a tenda, porque precisava morar debaixo de uma tenda com a sua família. Mas em terceiro lugar, ele construía um altar. Por que construía um altar? Porque ali era o ponto de adoração, o ponto de encontro com Deus. Ele sabia que não podia ficar sem água, não podia ficar sem uma casa, mas também não podia ficar sem a comunhão com Deus. Nós precisamos prestar atenção nestas coisas, porque também nós não podemos viver sem isto. Nós precisamos de água, nós precisamos de moradia, mas também nós precisamos do altar, que é o ponto de encontro com Deus. Nós precisamos ter o altar da família, onde a família se encontra com o Senhor, onde a família tem um momento do culto doméstico, daquele momento em que nós podemos estar reunidos e falar com Deus. Quando nós colocamos esta prática de Abraão em nossa vida, com certeza as coisas começam a caminhar, a dar certo, a se resolver, os problemas são solucionados, e de muitas maneiras nós vamos vencendo as intempéries e as inserções do inimigo, quando ele vem contra a nossa casa, contra a nossa família. Então não podemos esquecer desta atitude de Asa. Veja, é uma lição que podemos tirar para a nossa vida. Ele renovou o altar do Senhor. Inclusive agora eu me lembro do profeta Elias. Quando Elias foi ali em cima do Monte Carmelo, que ele desafiou os profetas de Baal e os profetas de Azerá, uma das atitudes de Elias, veja que Elias não era um homem precipitado, e nós precisamos tomar essas atitudes para a nossa vida. Ele queria mostrar que o Senhor é Deus, mas nós não vamos mostrar essas coisas de qualquer maneira. Uma das coisas que Elias observou era que o altar estava quebrado. Ora, os profetas de Baal não se importavam com isso, mas Elias disse: para que Deus possa fazer a sua obra, nós precisamos colocar o altar em ordem. E ele renovou o altar, colocou as pedras que estavam faltando. E você precisa saber que para que Deus entre em cena na nossa vida, para resolver o problema, para solucionar o problema para nós, a primeira coisa que nós temos que ver é se o altar da nossa vida está em ordem. Se o altar diante de Deus está correto, porque se não estiver, o fogo não descerá, o problema não será resolvido. Então a primeira coisa que nós devemos observar é se o altar está em ordem. Asa se preocupou com isto. Veja como a Bíblia toda é uma lição para nós, ela não se contradiz. Asa se preocupou em renovar o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Outra coisa que ele fez, ele ajuntou todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, e de Manassés, e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Veja que quando Deus está na vida de uma pessoa, os outros são atraídos por isto. É verdade.
E quando a Deus está na minha vida e na sua vida, Deus atrai coisas boas, pessoas, sempre tem alguém que está olhando você. Não esqueça de uma coisa, nossa vida é um espelho, tem alguém que está se espelhando em mim, se espelhando em você, que você nem sabe, está observando a sua maneira, a sua atitude, e muitas vezes a sua atitude, a sua maneira está influenciando a vida espiritual de outras pessoas. Por isso que nós temos que cuidar com aquilo que falamos, com aquilo que dizemos, como nós nos comportamos, porque tem sempre alguém se mirando em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, e no ano 10º do reinado de Asa, e no mesmo dia oferecerem sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 600 bois e 6.000 ovelhas. Louvado seja Deus. É sempre bom nós agradecermos ao Senhor. Olha, aquilo que Deus faz por nós não precisa ser escondido. O diabo faz tanta coisa no mundo todos os dias, e estão propalando isto nos jornais, na mídia, nas redes sociais, o que o diabo faz todos os dias. Nós temos que divulgar o que o Senhor Deus faz por nós, e dizer em alta voz que Ele ainda é o mesmo Deus, o Todo-Poderoso, e que ainda opera maravilhas. Não vamos esquecer disto. E entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Isso me chama a atenção, que Deus não requer sacrifícios que sejam feitos de qualquer maneira. Quando vamos fazer alguma coisa para Deus, nós temos que fazer de todo o coração. Isso nos lembra o que o profeta diz para nós: se você vai cantar, cante com tudo que você pode. Se você vai orar, ore com tudo que você pode. Se você vai pregar, pregue com tudo que você pode. Sim, nós temos que fazer com tudo que nós podemos, porque Deus merece. Louvado seja Deus. E esse vai o conselho para você: nunca faça as coisas para Deus de qualquer maneira. Nunca trate as coisas de Deus em segundo plano. Coloque as coisas de Deus em primeiro lugar e faça de todo o coração. E Deus irá com você, Deus será com você, Deus receberá aquilo que você faz quando você faz de todo o coração. Seja o que for que você for fazer, disse o profeta, se você tem que assobie com tudo que você pode. Sim, sempre é bom fazer o melhor para Deus. Aleluia. Então, disse Asa, e todo aquele que não busque ao Senhor Deus de Israel vai morrer, desde o menor até o maior, desde o homem até a mulher. Que coisa boa, né? Estas atitudes. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e com trombeta, e com buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Oh, como Deus gosta quando nós o buscamos com todo o coração e com toda a nossa alma. Deus quer ser buscado, Deus quer ser adorado, Deus quer ser reverenciado desta forma, meus irmãos. Quando nós chegamos à casa de Deus, não cheguemos de qualquer maneira. Quando vamos adorar ao Senhor, vamos adorar com toda a nossa alma, levantar a nossa mão, cantar com a alma. Isso chega até o céu e a resposta vem com toda a certeza. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Bem, e trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata, ouro e utensílios. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Eu quero te dizer uma coisa, nossa vida não é só de problemas, não é só de lutas, não. Tem os momentos de alegria, tem os momentos de repouso, tem os momentos de prazer, que Deus nos recompensa devido à atitude que nós tomamos diante dele. Se estamos enfrentando problemas um após outro, é porque Deus quer organizar a nossa vida neste sentido. Tem coisas faltando, tem coisas que precisam mudar, tem coisas que nós precisamos abrir mão, e nós estamos com aquilo ainda impregnado em nós, e Deus não quer isto,
Por isso que muitas vezes ele permite as lutas e os problemas. É porque através disso ele está aperfeiçoando a nossa vida. Louvado seja o seu nome para sempre. Mas vamos partir para a parte final da vida de Asa. Porque como eu disse no primeiro vídeo, ele começou bem, mas não terminou bem. Quais foram os erros que Asa fez, que isto prejudicou a sua vida? Nós vamos ver agora neste meio do vídeo para frente. Aleluia. Vou dizer para você, aí no capítulo 16 de 2 Crônica diz, no ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá para que ninguém deixar sair, nem entrar a Asa, rei de Judá. Mais uma vez agora o inimigo se levanta. Porque eu digo para você, o inimigo não fica satisfeito quando Deus abençoa a vida de um cristão, quando Deus abençoa a vida de um homem, a vida de uma mulher que está se posicionando diante do Senhor. Ele não quer isto. Por isso que levantou Baasa. Quem era Baasa? Era rei de Israel. Quem era Israel? Era irmão de Judá. Isto quer dizer, meu irmão, que muitas vezes o inimigo que enfrentamos é de dentro de casa, ou até da família. O inimigo vai usar pessoas de perto para se levantar contra nós, porque ele não quer que nós busquemos ao Senhor. Sim, agora vamos ver o que Asa fez. Ele não fez como da outra vez. Quando Zerá veio, Asa estava no auge das suas reformas. Deus estava muito feliz com ele. O que é que ele fez? Ele clamou ao Senhor. Sim, e Deus deu resposta, Deus deu a vitória. Mas agora, quando Baasa vem, sabe o que Asa fez? Versículo 2 do capítulo 16 de 2 Crônicas. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que estava em Damasco, dizendo, aliança há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. O que houve com esse rapaz? Qual é o problema dele? Por que ele não fez como da primeira vez? Porque há um perigo. Quando Deus abençoa, quando Deus manda a vitória, quando Deus coloca e sobe você de posição pela fidelidade, é aí que nós devemos cuidar. Por que a atitude dele teve que mudar? É porque quando as coisas ficam mais fáceis, nós relaxamos. Quando tudo parece bem, que está tudo bem, não tem mais problema, que estamos em repouso, aí nós vamos relaxando na oração, não jejuamos mais como deveríamos jejuar, não oramos mais de madrugada como deveríamos orar, não buscamos, não louvamos mais ao Senhor como nós louvávamos antes. Esse é o perigo. As coisas mudam. Por que tem que mudar? Porque nessa carne há uma tendência. Somos tendenciosos para o mal, para o relaxamento, para o sossego. Deixamos de fazer as coisas quando as coisas estão difíceis, que nós orávamos, já não oramos mais. Por que tem que mudar? Essa é uma grande lição que nós devemos tirar para a nossa vida. Por que Asa não fez como da primeira vez? Se ele fizesse, Deus ia agir da mesma forma, ia dar a mesma vitória para ele. Mas não, ele pega as coisas preciosas que estavam na casa de Deus, a prata, o ouro. Você sabe que ouro fala em divindade? Você lembra que os magos, quando foram adorar o Senhor Jesus, eles levaram o ouro, mostrando a sua divindade? Sim, ele estava pegando as coisas boas de Deus, que tinha dado para a casa de Deus, e mandou para um estranho, para que aquele viesse defendê-lo. Ora, irmão, a Bíblia diz, no Salmo 118, versículo 8, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Davi disse isso claramente. Era o que Asa estava fazendo. Deixou de confiar no Senhor para confiar em Ben-Hadad, o rei da Síria. E pegou as coisas de Deus
e mandou para aquele homem. E a Bíblia diz que Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra a cidade de Israel, e feriram a Ijon e Adã e Abel-Maim e todas as cidades das munições de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Veja, aí ele se retirou, mas foi o homem que fez isso. Então o rei Asa tomou a todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isto a Geba e a Mispa. Agora vejam só, naquele mesmo tempo, Deus enviou outro profeta chamado Anani, o vidente, quer dizer, o profeta, a Asa, rei de Judá, e disse: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? Sabe o que vai acontecer? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Olha só, Deus mandou repreender por causa da sua atitude, porque ele estava confiando no homem e não confiou no Senhor. Deus não fica satisfeito quando nós confiamos no homem. Você não pode confiar na sua força, você não pode confiar na força do homem, confiar só no médico. Sim, nós temos que ir no médico, mas saber que quem é o médico dos médicos ainda é o Senhor Jesus. Ele sim é o Todo-Poderoso. Nós vamos no médico, mas nós vamos confiando primeiro no médico dos médicos. Sim, isto é importante. Agora, olha o que Deus disse mais: porventura, não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Deus estava fazendo Asa lembrar da vitória que ele tinha tido com a guerra anterior. Como foi que ele venceu? Ele não teve que levantar uma espada. Foi Deus que livrou ele da mão de Zerá, o etíope. Veja, agora olha só. Porque quanto ao Senhor, disse o profeta, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Olha como a situação mudou. Antes a situação era de repouso, porque ele tinha tomado as atitudes certas. Agora, como ele tinha tomado uma atitude errada, haverá guerras. Não tem mais repouso, você não vai ter mais descanso. Agora uma guerra vem após a outra. Veja, o que ele foi arrumar para ele? Mas vamos ver o que aconteceu. Em vez de Asa abaixar a cabeça, diz assim: é verdade, profeta, eu errei. Sim, eu falhei, eu quero me arrepender, eu quero voltar a tomar as primeiras atitudes, eu quero voltar a fazer as coisas que eu fiz lá no passado. Não, sabe o que a Bíblia diz? Asa se indignou contra o profeta e pegou o profeta e lançou preso na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Porém Asa, no mesmo tempo, foi lá e oprimiu alguns do povo. Que é isso, meu irmão? Como é que um homem pode tomar uma atitude tão drástica e contrária daquilo que ele tinha tomado antes? Ele foi um homem que fez tudo certo no princípio, porque ele não pôde continuar. Esta mesma situação acontece na vida de muita gente. Eles começam bem, vão bem por um certo tempo, mas depois de um certo tempo parece que as coisas mudam completamente. Sim, isso é possível de acontecer. Esta é uma grande lição que nós temos que tirar para a nossa vida. E eis, diz a Bíblia no versículo 11 do capítulo 16, eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro das histórias dos reis de Israel e de Judá. Sabe o que aconteceu? Que a Bíblia diz, veja só como as coisas vão acontecendo uma após a outra. Assim como as vitórias vêm uma após a outra. Quando fazemos o que é correto, se fizermos o que é errado, a derrota também vem uma após a outra. Não foi somente este o problema. Asa caiu doente dos seus pés, diz a Bíblia, no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. Não sei o que é que deu nos pés. Quem sabe se não foi um câncer que deu nos pés dele. Ele arrumou uma enfermidade
por causa da sua posição que tinha mudado. Não estava tudo bem, não ia tudo tranquilo. Agora estava gravemente doente, mas mesmo assim doente, em vez dele baixar a cabeça e dizer: ó Senhor, eu me arrependo, tenha misericórdia de mim, Deus podia ter curado aquele homem. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? Diz assim: era extrema a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Como é que uma atitude de um homem pode chegar a esse ponto, de antes confiar inteiramente no Senhor, e agora não queria saber do Senhor, mas estava confiando no homem, estava confiando nos médicos? E a Bíblia diz: e Asa dormiu com seus pais, e morreu no ano 41 do seu reinado. Veja que ele passou 2 anos padecendo daquela enfermidade, mas não se dobrou, não mudou atitude, não mudou o seu coração, não voltou atrás nos seus atos. Que coisa terrível, começou tão bem e terminou tão mal. E eu me lembro de uma frase que o nosso profeta, ele exclama e diz para nós: não é o que bem começa, mas é o que bem termina. O que adianta começar bem e terminar mal? O que adianta começar com tantas bênçãos do Senhor e terminar derrotado, como este homem terminou? Não, isso é uma grande lição que temos que tirar desse personagem bíblico. Veja, meus irmãos, eu não sei como é que você está. Talvez você começou bem ruim, mas Deus está te abençoando pelo posicionamento que você toma diante dele. Quando nós somos um filho obediente, Deus tem prazer em nos abençoar. Quando somos, veja bem que um pai terreno, quando tem um filho que obedece, ele tem prazer de dar presentes a esse filho, ajudar esse filho. Nós fazemos isso, nós que somos humanos. Imagine o nosso Pai Celestial, quando você é obediente, no seu ofertar, no seu dizimar, na sua vida de vir à igreja, de orar, de buscar a Deus, de jejuar. Deus tem prazer em abençoar a tua vida, e Ele vai te colocando em posições elevadas, não somente na espiritual, mas na material também. Mas é aí que nós devemos cuidar as nossas atitudes, não mudar, não relaxar, não deixar as coisas irem de qualquer maneira, mas sempre estar atento, como é que está a minha vida, e tomar sempre atitudes, renovar a nossa vida diante de Deus. É isso que Deus quer. Oh, meus irmãos, nós vamos falar de outros personagens para frente, mas vamos tomar esta atitude, desta lição da vida de Asa para nós. Não é o final que eu quero tomar para mim, eu quero tomar como uma lição para mim, mas eu quero copiar as primeiras atitudes, tomando posição, colocando por terra aquilo que não é do agrado de Deus, buscando ao Senhor de todo o coração e sendo abençoado por Deus e desfrutando do repouso de Deus para a minha vida. E eu quero que isto seja para a sua vida também. Que esta lição deste rei sirva para mim e sirva para você. Que Deus fale ao seu coração. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado com aquilo que você está fazendo. Não relaxe em buscar a Deus. Não relaxe como um filho de Deus. Porque Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz assim: porque a vereda de um justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ela não vai apagando, mas vai brilhando, vai clareando. E é assim que Deus deseja para a minha e para a sua vida. Vamos orar. Querido Senhor, nós encerramos nesta hora as lições da vida deste rei de Judá, trazendo para nós grandes lições. Eu quero tomar para a minha vida as atitudes deste homem, quando ele estava no primeiro, meu Deus, estágio da sua vida, do seu reinado, as grandes coisas e reformas que ele fez, que eu também faça na minha vida, na minha casa, nas coisas que me rodeiam. Mas eu não quero tomar as últimas atitudes deste homem, que não foram boas, mas que isso seja uma lição para mim, que seja uma lição para este irmão que está aí assistindo este vídeo, que ele coloque em prática as primeiras atitudes, mas não coloque em prática
nas últimas atitudes deste rei. Senhor, que nós possamos prosseguir fielmente servindo ao Senhor de todo o nosso coração e com toda a nossa alma. E eu sei que com certeza a vitória já é minha, a vitória já é deste irmão, e eu sei que o Senhor vai honrar isto quando nós tomamos as mesmas atitudes diante de nós. Senhor meu Deus, nos entregamos em Tuas mãos e tenha misericórdia da nossa vida e prossiga ao nosso lado, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor meu Deus. Deus abençoe a sua vida. E no próximo episódio estaremos estudando a vida de um outro personagem, trazendo lições maravilhosas para a nossa vida. Deus vos abençoe.